Olá, estudantes! Agora seguimos para uma outra temática. Vamos falar sobre desenvolvimento urbano. Pensar um pouco sobre as questões urbanas no Brasil. Mas o que é desenvolvimento urbano? De acordo com o geógrafo Marcelo Lopes de Souza, o desenvolvimento urbano ele é o aumento da área urbanizada, certo? Ele advém especialmente a partir dos processos de urbanização, ou seja, ele é um desenvolvimento socioespacial que acontece na e da cidade e a conquista especialmente de melhor vida para um número crescente de pessoas que residem nas cidades. Bom, há o senso comum para a gente pensar o desenvolvimento urbano. E o que seria esse senso comum? A gente olhar para a cidade e pensar que ela cresce e se desenvolve. Então ela cresce e se desenvolve do ponto de vista de duas perspectivas. A perspectiva horizontal, né? E a perspectiva vertical. Na perspectiva vertical é quando prédios cada vez mais altos, elevados, eles vão sendo construídos nas cidades. E a perspectiva horizontal é cada vez mais terras são incorporadas ao processo urbano, né? A área urbana da cidade. Então, especialmente a gente pensa no desenvolvimento urbano quando a gente vai olhar para a modernização da cidade, para o seu transporte público, para a diversificação das suas atividades econômicas, né? Tem uma área mais central, com serviços, também o seu embelezamento, quando a gente pensa nos espaços públicos, parques, praças, certo? Especialmente quando a gente pensa na renovação de algumas áreas da cidade. Mas para além dessa perspectiva, que ela se dá estritamente olhando, né, para as edificações, as construções da cidade, a gente deve pensar numa perspectiva que ultrapasse simplesmente o olhar do desenvolvimento econômico, certo? Então a gente tem que pensar também no desenvolvimento social, né? Se as pessoas elas vão conseguir acessar essa cidade, elas vão conseguir usufruir dos espaços públicos, parques, praças, né? Se elas vão ter facilidade na sua mobilidade para ir de casa até o trabalho. Então não é simplesmente um incremento econômico do crescimento das cidades, né? Mas quando a gente fala em desenvolvimento urbano, é olhar para as diferentes áreas da cidade, levando em conta até mesmo as suas áreas ambientais, né? Levando em conta o uso que as pessoas fazem da cidade, melhorando então a cidade para as pessoas, né? Não simplesmente do ponto de vista econômico, certo? Então, quando a gente fala em desenvolvimento urbano, a gente não deve olhar somente estritamente para a perspectiva econômica, mas também para o seu contexto socioespacial. Pensar nas relações sociais que acontecem na cidade, pensar também na organização do espaço da cidade, especialmente buscando promover a inclusão social e a justiça social na cidade, incrementando a qualidade de vida da sua população e dos seus residentes e pensando também na sustentabilidade ambiental. Ideias sobre o desenvolvimento. Vamos rapidamente assim, mas o que é desenvolvimento? Quando a gente pensa no desenvolvimento das cidades, né, para que tipo de desenvolvimento a gente olha? A gente pensa que nos últimos 60 anos, então, a ideia dominante de desenvolvimento ela é aquela reproduzida muito no discurso hegemônico, né, e que vai valorizar especialmente o capital em detrimento de outros aspectos, né, e a ideia de que o progresso e o desenvolvimento ele vai estar muito ancorado, especialmente no racionalismo técnico e no determinismo tecnológico, né? Ou seja, a gente não vai olhar tanto para as questões sociais, para as questões culturais, né? Para a integração entre o social e o ambiental, ou seja, se olha mais para esse determinismo técnico do ponto de vista das construções, edificações, das rodovias e por aí vai, certo? Valoriza especialmente os ganhos materiais, né, quando se pensa nas cidades. Já na década de 90, né, com os vários problemas urbanos que daí decorrem, como o aumento da poluição, né, mundial em função do uso do automóvel, né, e do pouco uso do transporte público,
com o aumento também das motivações ambientalistas para a gente pensar também as questões da cidade, né? Novas variáveis são incorporadas no olhar sobre o desenvolvimento. A sustentabilidade ambiental é uma dessas variáveis, que passa a ser considerada como um elemento central e importante quando a gente fala de desenvolvimento urbano das cidades, tá? Então, a partir dos anos 90 também, se propõe uma ideia de desenvolvimento que também leva em conta o seu aspecto humano, tá? Ou seja, não simplesmente a cidade gerar crescimento, aumento do PIB per capita, mas, né, pensar na cidade, na sua perspectiva, incorporando as variáveis do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento urbano, certo? Pensar que as cidades são capazes de preservar e de regenerar o meio ambiente ao invés de destruí-lo, né, em detrimento do crescimento urbano. Potencializar as pessoas, que pessoas são essas que constroem e que vivem nas cidades, né? Especialmente olhando para a perspectiva de que o desenvolvimento urbano, o crescimento das cidades brasileiras, ele evidencia muito esse olhar para as desigualdades sociais, tá? E essas desigualdades sociais, elas se dão e ocorrem especialmente nas cidades, né? Então, a falta de moradia, a falta de infraestrutura e saneamento básico, né? E por aí, uma série de questões. Então, a cidade é a expressão dessa desigualdade social que marca, né, muito o Brasil. Então, a gente precisa olhar para as pessoas que vivem na cidade, incluí-las, tá, no processo do desenvolvimento urbano, ou seja, uma cidade pensada para e com as pessoas, né, pensada com as pessoas e para as pessoas, né, e especialmente envolvendo a população nas decisões que vão afetar a sua vida, no dia a dia das pessoas que vivem a cidade. E aí eu gostaria de rapidamente falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento urbano que ocorreu nos países desenvolvidos e como ele foi mais tardio e como ele afetou os países desenvolvidos, tá? Então, as cidades em países desenvolvidos, elas foram advento da Revolução Industrial, certo? Que marcou especialmente muitas das cidades europeias, vamos pensar assim, tá? Londres, França, né? Espanha, né? Vamos pensar Barcelona, Lisboa e por aí vai. Então, ao atrair especialmente a população do campo para essas cidades, em função do processo da Revolução Industrial, né? Essas cidades começaram a se desenvolver e crescer para suprir essa necessidade de mão de obra, certo? Também não era inicialmente prevista e concebida nos países desenvolvidos pensar o desenvolvimento urbano como algo que fosse melhorar a qualidade de vida da população. Ao contrário, uma massa de trabalhadores operários cada vez maior se estabelecia nessas grandes cidades, tá? Com o advento da Revolução Industrial. Mas no caso das cidades europeias, os movimentos dos trabalhadores operários, eles ganharam força durante esse período. E esses conjuntos de pessoas operárias e trabalhadores, eles começaram a reivindicar um melhor uso da cidade, melhoria na habitação, nos serviços que eram prestados nos bairros, especialmente nos bairros operários. Então, muitas das cidades, especialmente as cidades europeias, elas foram marcadas, né, por um período entre guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, né? E a partir da experiência dessas guerras e desses conflitos mundiais, a população começou a participar das decisões e dos rumos das cidades, né? Então, as cidades tiveram leis mais rígidas para criar padrões de urbanização preocupados com a qualidade de vida das pessoas, né? E na Europa, especialmente, as questões ambientais são levadas muito a sério quando a gente fala do processo de desenvolvimento urbano. Já no contexto dos países nos países subdesenvolvidos, a urbanização ela se deu de forma mais tardia, ou seja, né, já houve um processo de urbanização tardia e as cidades latino-americanas, especialmente, elas cresceram muito rápido, em pouco tempo, né? Então, menos planejadas
em relação aos países mais ricos, certo? E essa migração, ela ocorreu especialmente das zonas rurais para as zonas urbanas, com a mecanização que houve, né, no campo. Então, a criação dos grandes latifúndios comerciais, né, o trabalhador do campo, ele acaba deixando as áreas rurais e estabelecendo nas cidades. E muitas dessas cidades cresceram, né, sem planejamento e sem organização, certo? Então, no caso das cidades latino-americanas, o desenvolvimento urbano ele é marcado muito por uma condição historicamente subordinada, tá? Ao processo financeiro, ou seja, ao processo do próprio capital, da distribuição do capital nessas grandes cidades, tá? Especialmente as nossas cidades latino-americanas, elas nascem muito também dessa herança colonial, né? Porque muitos dos países latino-americanos, né, então, foram colonizados, né, especialmente por outros países, certo? E essa convivência entre estruturas mais arcaicas, que eram herdadas do passado, com a herança colonial, né, elas acabaram entrando em conflito, em contradições com esse crescimento rápido e desordenado das cidades, né? Os países mais adiantados em relação aos países mais atrasados, especialmente o subdesenvolvimento, né? Marcado aí como um processo que estruturou a própria urbanização de países, das cidades latino-americanas, né? Especialmente concebido como uma urbanização periférica, certo? E isso resultou numa série de problemas urbanos. E esses problemas urbanos, a gente pode olhar para o Brasil também ao pensar nesses problemas urbanos. Um dos principais problemas são as desigualdades sociais, que se materializam na paisagem urbana, ou seja, nas construções, nas edificações, né? Especialmente construções em áreas de risco, especialmente nas áreas mais periféricas da cidade, sem regulação, né, do uso dessa terra urbana, muitas vezes, então marcado especialmente por moradias precárias, pelas dificuldades no acesso à moradia, aos serviços públicos, né, e também já marcando uma segregação espacial nessa relação centro e periferia nas cidades brasileiras, né. Outros principais problemas, né, foi a chegada a leva de imigrantes que a gente viu, né, no tema anterior, falando que esses migrantes chegaram assim em levas para as grandes cidades, e aí não houve, né, um processo, digamos, que previa no seu planejamento e na estrutura dessas cidades a chegada de muitos imigrantes, de muitos migrantes, né? Então, houve também um aumento de desempregados que vinham em busca de oportunidades de trabalho, mas não conseguiam mais se inserir no mercado formal, né? Então, muitas dessas pessoas, quando chegavam nas grandes cidades, se resignavam ao subemprego, ao emprego formal, né? Muitos também desses trabalhadores que hoje trabalham no mercado mais informal ou em subempregos não conseguem ter acesso a moradias dignas e moradias decentes. Tem dificuldades também em comprar e alugar imóveis, né? E muitas vezes também esses imóveis, para se tornarem com um preço de aluguel mais baratos, eles não possuem rede de esgoto, de eletricidade, água encanada, né? Pois muitos desses itens que são básicos, vamos dizer assim, né, de atendimento básico da população, eles acabam valorizando o preço dos imóveis, né? Ainda em relação aos principais problemas urbanos das cidades brasileiras, é que os governos, né, da maioria também dos países e das grandes cidades em desenvolvimento não arcaram com a responsabilidade na implementação de políticas públicas e econômicas adequadas para pensar a gestão e o planejamento urbano. Então, não investiram o suficiente em políticas públicas, né? Não olharam para as políticas também de geração de empregos e também de infraestrutura urbana, né? E especialmente não olharam para a população que muitas vezes reside nas cidades, ou seja, não melhorando os processos de vida dessas populações, certo? Então a gente finaliza aqui esse tema sobre desenvolvimento urbano.
Lembrando a vocês que se quiserem saber um pouco mais sobre o desenvolvimento urbano latino-americano ou brasileiro, consultem os documentos da ONU Habitat Brasil, os relatórios da ONU Habitat Brasil, especialmente a nova agenda urbana, né? Que ela tem origem com o Habitat 2, que aconteceu na cidade de Quito, no Equador, certo? Um abraço!